Em estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro parcialmente preenchido informa alguns dados relativos às idades das mulheres destes grupos. Mesmo com um quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos, porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo que certamente atendia ao critério de escolha. O grupo escolhido foi... Primeiro aqui, ó, qual o critério de escolha? Esse critério aqui, ó, a maioria das mulheres tem idades entre 20 e 30 anos. Essa questão aqui eu considero simples, mas você precisa saber um pouquinho de teoria. Por quê? Observe aqui, ó, tem muitas coisas em branco. Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar no grupo 5, o grupo 5, ele não tem praticamente informação nenhuma. A gente tem a menor idade e a maior idade. Ok, mas isso não me diz que a maioria das mulheres estão entre 20 e 30 anos. Pode ter, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter um dado aqui como 20 e o resto aqui, ó, tudo com 35, 35, 35, 35, né? É a maioridade. Isso não quer dizer nada. Eu vou ser bem direto nessa questão aqui, ó, e te dizer o que? A gente vai precisar do desvio padrão. Por quê? O desvio padrão é uma média de dispersão. O que isso significa? O quanto que os dados estão próximos da média ou afastados da média. Então, se a gente tem um gráfico aqui, ó, vou fazer um gráfico, esboçar um gráfico aleatório. Ó, eu vou fazer 2 gráficos aqui de desvio padrão. O primeiro, assim, e o segundo eu vou fazer assim, ó, vindo daqui para cá e vindo para cá. Beleza. Considerando os dois com esse centro aqui, ó, a gente vai considerar essa medida aqui como se fosse uma média. A média desses valores de 2 gráficos. Observe que o gráfico laranja, os dados estão concentrados na média. E o gráfico azul, a gente tem os dados um pouquinho mais afastados, mais distribuídos. Então, quanto menor o desvio padrão, mais os dados estão concentrados perto da média. É o caso aqui, ó, do gráfico coral. Olha só, a maioria dos valores estão próximos da média. Então, se você tem um desvio padrão pequeno, significa que os dados estão próximos da média. Observe aqui, ó, no grupo 1, a gente tem uma média de 25 anos, mas o desvio padrão é 10. Ou seja, os valores estão muito distribuídos, estão muito longe da média, que é o que está aqui no meio, né, de 20 e 30 anos. Beleza, aqui no grupo 4, a gente tem a média 25, mas o desvio padrão é muito pequeno. Por ele ser muito pequeno, significa que a maioria dos dados, na maioria das idades, estão próximas do 25. Se a maioria das idades estão próximas do 25, então significa que o grupo 4, a maioria das idades das mulheres estão entre 20 e 30 anos. Então, o grupo escolhido aqui, ó, deve ser o grupo 4, letra D de dedo. Espero que você tenha entendido. Não se esqueça de deixar o like e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!